Hebreus capítulo 5, versículo 14. Os que puderem ficar de pé, em reverência à palavra. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo de número 14. Podemos? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. A palavra perfeito aqui quer dizer maduro, tá bom, amados? Podem sentar. Só para melhor compreensão aqui da palavra. Muito bem, esta noite nós trazemos mais um tema para a nossa reflexão. Nessa oportunidade, queremos falar sobre esse texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, onde o escritor exorta os crentes de então a amadurecer. Aliás, nos versículos anteriores, ele vem falando sobre Melquisedeque, ele vem trazendo uma revelação profunda, e logo em seguida ele, por assim dizer, interrompe aquela sequência e diz o motivo. E o motivo dele não continuar aprofundando-se e falando a respeito desse Melquisedeque, das verdades espirituais ligadas ao mesmo, ele evita, porque ele mesmo diz em suas palavras: vocês se tornaram tardios em aprender. Ou seja, vocês são imaturos, vocês se alimentam de leite e não de alimento sólido. Ou seja, pelo tempo decorrido, pelo tempo que passou, vocês deviam ser mestres, mas eu tenho que sustentá-los com leite. E aí em seguida, nesse versículo, ele diz assim: porque na verdade o alimento sólido é para os maduros, para aqueles, ou ele chama de perfeitos ou maduros, crentes amadurecidos espiritualmente, que em razão do uso têm suas faculdades mentais exercitadas para discernir aquilo que estão ouvindo. Então, o que nos chama a atenção nesse texto é que o escritor está exortando a necessidade de maturidade. Inclusive é um impedimento espiritual para revelações de Deus mais profundas, pelo fato daquela pessoa ter um raciocínio lento, preguiçoso, onde não se exercita em fazer questionamentos com o intuito de aprender. Então muitos crentes, eles não se desenvolvem porque eles não questionam nada. Eles vêm na igreja, recebem papinha na boquinha, vão embora para casa, e ele só vai outra vez ouvir falar de Bíblia quando ele voltar no culto. E esse é o grande problema, porque eles não têm curiosidade de querer aprender, não têm curiosidade de pesquisar, não têm curiosidade de fazer anotações. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você estudar. Estudar é meditar no texto, ler, fazer questionamentos, buscar resposta e consequentemente aprender, assimilar as verdades eternas. Você só pode conhecer a Bíblia se você lê-la e estudá-la. Caso contrário, isso não vai acontecer. Então aqui, o tema que nós trazemos relativo a essa leitura é o seguinte: os 10 mandamentos de um crente amadurecido ou de um crente maduro. 10 mandamentos, nós que colocamos aqui esses 10 mandamentos para ensino da igreja do Deus vivo. Primeiro mandamento é: faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. Faça a sua parte e deixe Deus fazer a dele. O grande problema dos crentes imaturos espiritualmente e que vivem como galinha da Angola: tô fraco. Por quê? Por que eles vivem fracos? Como eu disse, irmãos, não há interesse de aprofundamento, de se alimentar de coisas sólidas. É a chupetinha o tempo todo, usando coeiro e comendo papinha. E sempre que você traz uma palavra mais incisiva, fazem biquinhos para chorar, ficam aborrecidos. Nossa, o pastor é muito duro no falar. Quer dizer, eles nunca vão trocar de alimento, porque eles querem que você fale como crianças. O tempo de criança passa, não é errado ser criança, o problema é continuar sendo criança.
Então, e um dos problemas que eu examino aqui nesse primeiro mandamento, tá? É que muitos estão preocupados com a parte de Deus, não com a deles. Eles dizem assim, ó: mas Deus prometeu e não aconteceu até agora. Vai ver que não foi Deus não. Mas eu estou esperando um tempão. Porque eu oro, Deus não responde. Meu irmão, faça a sua parte, porque Deus é fiel para fazer a dele. Deus não pode negar a si mesmo, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E esse Deus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, que ele cuida dos passarinhos, ele cuida das ervas do campo, e ele vai cuidar de você. Por que você não confia nele? Você quer que Deus prove para você que ele é fiel? Deus não tem que provar nada para ninguém, é você que tem que se comportar de acordo com a vontade dele. Se é para esperar, espere. Se ele só vai te responder no arrebatamento, glória a Deus, pelo menos ele vai responder um dia. Mas o bom é que no final a gente vai morar no céu, querido. Por que você está perturbado? Né? Foi lido aqui essa noite pela irmã Maria: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, pare de se preocupar, irmãos, com a parte de Deus. A parte dele ele faz, ele é perfeito. Agora, faça a sua parte. E você não quer fazer a sua, você quer que ele faça a dele primeiro. Isso não vai acontecer, ele já fez. Ele já criou o mundo, colocou a gente aqui, e ele já providenciou o meio de salvar-nos. Quer mais o quê? Agora é sua vez. Então, faça a sua parte, descansa nele. E deixa as coisas na mão dele, porque ele é perfeito. Salmo 37, versículo 4 e 5, diz: agrada-te também do Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer, ele fará. Item de número 2, lembre-se, a terra não é o céu. Estou falando para a questão de desequilíbrio, de imaturidade, de infantilidade, de crente que não suporta a prova, de crente que não suporta a tribulação, de crente que vive reclamando de mimimi, fugindo daqui, fugindo de lá. Hoje eu ouvi uma pastora falar uma coisa em público, não vou falar o nome dela, e eu vou até destacar aqui a fala dela, que eu particularmente acho que não é para falar, né? Mas, enfim. Então lembre-se, a terra não é o céu. Lembre-se, você está na terra. O que tem na terra? Tem de tudo, meu irmão. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem perseguição, tem afago, tem xingamento, tem ódio, mas tem amor. É a terra, não é o céu. Aí o crente quer viver na terra, irmãos, sem estar na presença de Deus como se deve, sem viver uma vida de oração, sem estar anestesiado pela unção, pela presença gloriosa de Deus, e quer viver o bem-estar, quer que Deus tire do caminho dele os demônios, tire as pessoas tóxicas, sem ele mover uma palha. Deus é que tem que fazer tudo para ele, porque se não fizer, ele se desvia. E eu ouvi uma pastora, que inclusive também é cantora, ela dizendo o seguinte: fuja, saia de lugares onde você não é bem-vindo. Meu irmão, o crente não é bem-vindo em lugar nenhum, irmão. Onde tem um lugar que você é bem-vindo? O mundo, irmãos, nos toleram. A gente tem bom viver no trabalho, né, na escola, mas nós não somos bem-vindos. O mundo jaz no maligno, bota isso na sua cabeça. Agora, se eu for fugir de todo lugar que ninguém gosta de mim, meu irmão, onde que eu vou parar? Na Lua? Em Marte? Daqui a pouco vão jogar um míssil lá para me espantar de lá, porque eu estou fazendo barulho na Lua. Então, lembre-se, a terra não é o céu. E ao invés de você viver perturbado, ao invés de você viver angustiado, porque o mundo é terrível, Deus me tira daqui, Senhor, aquele homem é mau, Senhor, aquela mulher não presta, Deus me tira daquele emprego, as pessoas me humilham. Irmãos, é patético isso, é patético. Eu conheço lugares, irmãos, teve um dia aí que a minha esposa entrou num grupo, disse que era grupo de oração, sabe? Mas se dissesse para mim que era uma creche de dente de leite, já viu dente de leite? A creche, aquelas criancinhas que ainda tem dentinho de leite.
Se dissesse para mim que era uma creche do grupo de oração, do grupinho de criança, eu falei, é claro, entendi. Mas não, crente velho, cascudo, irmãos, um mordendo o outro. Uma briga, irmãos, uma confusão todo dia. Eu vou sair desse grupo e tal. Aí a minha esposa, coitada, ela teve que sair do meio do tiroteio era mamadeira para lá, era chupeta para cá, era fralda suja para cá. Enfim, uma guerra de crianças espirituais metidos a espirituais. Imagine nós entregando para eles um mocotó, um jabá. Imagine a gente entregando um mocotó. Vai desviar tudo. E por que isso, irmãos? Porque o pastor, depois eu vou saber, o pastor sustentou os bichinhos com mamadeira a vida inteira. Nunca trocou o alimento. Mamãe, papai, você que assumiu a responsabilidade na igreja, por favor, lá no meio da papinha, vai colocando um pedacinho de carne seca. Vai colocando ali, entendeu? Cenoura, brócolis. Não, ele só gosta de passar tempo. Passa o tempo mexendo na internet, lê Bíblia que é bom, zero. Orar, né? Só quando a coisa está pesando mesmo, ainda acusa Deus na oração. Como é que é, Deus? O senhor não está vendo? Não, é isso. Então, vida de pessoas imaturas. E outra, irmãos, o crente acha que na terra vai chegar uma hora, em determinado minuto, que ele vai ficar cantando, agora é só vitória, entendeu? Meu vizinho está olhando para mim, mas eu estou lá tão alto que ele não consegue me alcançar, as provas passaram, as contas estão todas pagas, eu não tenho mais ninguém contra mim, está tudo maravilhoso, vou e volto para o culto sem nenhuma luta, sem nenhuma provação. Isso não existe, você está na terra. Vai ter gente que vai te perseguir, vai ter gente que vai falar mal de você. Não pode. Claro que pode, você está na terra, você está no céu. Lá no céu não vai ter ninguém falando mal de ninguém, mas na terra tem. Eu nem ligo. Quando eu vejo que tem gente falando mal de mim, eu falo, que bom lembrar que eu existo, né? Ainda que seja para falar mal, até porque o mal que eles estão falando não me afeta mesmo. Então, o problema é com eles. Muito bem, dando sequência, a gente leva mais na brincadeira, né, certos comportamentos, porque é muita criancice. Fala. O irmão Alex falou assim, eita cajadada, remédio amargo é que cura. Irmão Alex, não é bem amargo não, bom, vamos lá, dá sequência. É giló? Não é giló não, é porque o pessoal que está acostumado com uma madeira, amado. Se você botar na papinha, botar um pedacinho de brócolis, dá correria. Item de número 3, cenourinha, nem pensar. Item de número 3, espere sempre o melhor. Claro, mas preparado para o pior. Não seja um crente que viva 24 horas por dia, irmão, esperando o pior. Não. Você sempre espera o melhor, porém, preparado para o pior. Não, eu estou esperando vitória de Deus. Chegou um demônio e falou, sai em nome de Jesus. Eu estou esperando que a porta do emprego, ou Deus abra a porta, eu vou procurar estou sem serviço, Jesus, preciso pagar minhas contas. Tudo bem, normal, a gente passa por isso mesmo. Mas aí eu vou lá, porta fechada, e vou na outra, e porta fechada, e vou na outra, e a porta fechada, e eu vou lá, e todas as portas fechadas, o que eu faço? Eu sento e, ai Jesus, não. Assim, eu posso chorar aos pés do Senhor, sim, claro, eu e Jesus. Eu posso comunicar minhas fraquezas, minha necessidade com os santos, beleza? Mas eu não vou ficar deprimido no canto, sabe por que não? Porque Deus está me dando um tempo. Para quê? Para eu orar, para eu buscá-lo, para eu me aprofundar nas coisas do céu, para eu ficar mais tempo na presença dele, para eu estudar ou ler bons livros, ou quem sabe para escrever coisas novas de uma experiência que eu estou tendo com ele. Uma coisa é certa, de fome eu não vou morrer, por quê? Eu cheguei até essa idade, foi ele que cuidou de mim. Então eu não vou ficar apavorado, a gente fica um pouco preocupado, mas lembra o que ele falou para Marta? Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, um pouquinho só basta, só um pouco de preocupação, até porque nossa ansiedade não resolve nada. Eu acostumei tanto a ouvir não, e eu já vi tanta porta fechada, que hoje eu não me preocupo, fico um pouquinho preocupado, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levanta. E olha, pode ter certeza, um dia o meu filho chegou em casa, ele estava fazendo estágio lá em Juiz de Fora, e ele chegou em casa fazendo estágio, e na época
ele ganhava, sei lá, o equivalente hoje a R$600 seria. Seria hoje isso, uns R$600. Seria hoje como um estagiário. E aí ele fez umas continhas em cima dos 600 que ele ganhava. E de repente ele chegou em casa apavorado. Fui mandado embora. E aí quando ele chegou dizendo que foi mandado embora, ele estava apavorado, começou a conversar comigo, não, porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu falei para ele, ô fulano, Rafael, onde é Rafael, meu filho? Eu falei, rapaz, aonde come um, come 10. E outra, Deus nunca abre para você uma porta se primeiro... Deus nunca abre, irmãos, uma porta com a sua porta aberta. Ele não abre uma segunda porta, ele fecha a primeira de cá, para depois abrir a outra. E quando Deus fecha uma porta, normalmente ele abre um portão. Deus nunca abre um portãozinho, ele abre um portãozão. Então a gente tem que aprender a descansar em Deus. E eu disse para ele isso, Rafael, rapaz, Deus fechou uma porta, chegava quanto? 600, vai abrir um portão. Ele ficou, não sei se foi uma semana, parado, e aí no final dessa outra semana mandaram chamar ele de volta. Só que, para ganhar, eu não me lembro na época, acho que foi mil e poucos reais. Então, quem ganhava 600, ele passou a ganhar aí 2 ou 3 vezes mais, naquela época, há muitos anos atrás. Aí chegou todo alegre em casa, eu te falei. Agora, e se demorar? A gente espera. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, amado. Deus cuida de nós. Deus está preocupado com a confiança que eu tenho nele. Então, eu vou estar sempre esperando o melhor, todos os dias. Ah, mas chega o pior, mas eu estou preparado para o pior? Estou esperando o melhor, não chegou não? Preparado para o pior. Eu estou esperando um anjo na porta, chegou um demônio, o demônio falou assim, eu que vim no lugar do anjo, então é fogo em você, sai em nome de Jesus, vai embora. Aí no outro dia eu falo, é o anjo, o demônio, fogo nele em nome de Jesus, vai embora. Chegou lá, a porta fechada, falei, bom Jesus, então eu tenho mais tempo para o Senhor. Amado, que nós cantemos no tempo da prova. Tem gente que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Talvez seja por isso que eu tenho um tantão assim de poesia. E eu estou escrevendo um livro exatamente onde eu vou jogar essas poesias. Porque é tanta poesia e hinos que Deus me dá, exatamente por passar tanta tribulação. Mas tem uma coisa, eu passo na tribulação cantando. Um pouco preocupado, mas extremamente cheio da presença de Deus. Por quê? É claro, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, está conosco. Foi Ele quem disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer uma coisa? Eu não vivo de emoção, amado. Eu vivo de unção. Não vivo de emoção. A emoção vem e vai. Uma hora eu estou alegre, ela vem para fazer eu ficar alegre, outra hora quer fazer eu ficar triste, pode calar na boca, pode sumir. Eu estou... O gozo do Espírito não tem nada a ver com a emoção humana. Porque a emoção humana depende de fatores externos. O gozo do Espírito depende única e exclusivamente de você ter Deus morando em você. Isso é gozo do Espírito. E não depende de fatores externos. Paulo e Silas estavam presos, machucados, açoitados, humilhados. Porém, eles não só oravam, eles cantavam lá na prisão. Isso é gozo do Espírito, alegria de Deus. Espere sempre o melhor, mas esteja preparado para o pior. Item de número 4. Não se ufane em ganhar. Não se frustre por perder. Você é só mordomo. Então não fique ansioso para ganhar e muito frustrado por perder. Lembre-se, você é mordomo, não é dono. Deus é dono de tudo. Senhor do ouro e da prata, dono do ouro e da prata. Deus é dono de tudo, é dono da sua família, é dono da sua casa, dono da sua mãe, dono do seu pai, dono de você, dono de todos, dos nossos filhos, que são herança do Senhor. Somos mordomos. Agora a gente perde, acabou minha vida. Mas tu é dono de alguma coisa? Quando ganha, eu sou bambambam. Mas você é dono de alguma coisa? Então lembre-se, quando você perder, glória a Deus. Quando você ganhar, glória a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que nós sejamos inalteráveis diante das nuances da vida.
diante, sabe, dessas intempéries que estão à nossa volta. Você ainda não aprendeu isso? Aprenda. Que nós aprendamos, que eu aprenda, que tu aprendas, que nós aprendamos, que vós aprendeis, que eles aprendam. Sim. Amém? Item de número 5. Não se magoe por não ser ajudado por alguém. Favor e obrigação são coisas diferentes. 5º mandamento. Não se magoe, não fique magoado, porque fulano podia me ajudar, não me ajudou. Favor e obrigação são coisas diferentes. Ninguém é obrigado a te ajudar, não. Ninguém é obrigado a me ajudar. Que é isso, pastor? Que grosseria. Não, mas ninguém é obrigado, não. Às vezes a gente faz um bem para alguém. Pô, eu ajudei fulano, ó, virou as costas para mim. Para com esse negócio. Ninguém é obrigado, não. Favor é favor, irmão. Ninguém tem a obrigação de me ajudar. Agora, eu vou ficar agradecido se alguém me ajudar. Mas não é obrigado. Eu, certa vez, em Barra Mansa, meus filhos eram pequenos. Às vezes eu não estava com dinheiro para ir para o culto. Eram uns 30 minutos a pé. E algumas vezes, irmãos, eu ia a pé. Passava um carro, outro irmão me dava uma carona, às vezes não dava carona. Eu não ia esperando carona. Eu já calculava o horário para chegar a pé. E se alguém me desse carona, melhor. E se não me desse? O carro não é meu, é deles. E eu me lembro que às vezes eu estava no ponto, irmão. O irmão passava com o carro, me via no ponto, não me levava não, passava direto. Bum, indo para a sede. Podia me levar, levava nada. E você acha que eu ficava triste? Não. Foi Jesus, o carro é dele. O carro não é meu. Ele não é obrigado. Agora, diante de Deus, ele deveria? Sim, diante de Deus. Mas isso é problema dele com Deus, não comigo. Então eu não vou ficar magoado. Certo? Por quê? Porque ele não é obrigado a me ajudar. Ele não tem uma ordem dada por alguém para ele me ajudar. Então ele pode passar com o carro dele e ir, que eu não vou ficar ofendido. De repente o carro dele até quebra. Lá na frente, estando eu indo a pé, eu vou até ajudar ele a empurrar o carro. E quer saber? Pode até acontecer que quando o carro pegar, ele vai embora e me deixa para trás. Como eu disse anteriormente, eu espero o melhor e me preparo para o pior. Tem gente que fica choramingando, tá vendo? Ele podia, olha o que ele fez comigo. Para com isso, amado, nenenzão. Neném é que é dependente do papai e da mamãe. Tu não é adulto, não? Papai, mamãe, me deixaram na pista. E agora? Misericórdia. A gente fica um pouquinho aflito e e aí jogamos a nossa ansiedade sobre o Senhor. O Senhor cuida de mim. É muito bom chorar, é muito bom chorar no ombro dos irmãos, chorar perante o Senhor, mas não o choro de desamparo. É o choro, sabe, de saber que estamos nos dirigindo a alguém que pode nos socorrer, Deus. Mesmo que isso esteja se externando entre os irmãos, porque as nossas necessidades devem ser comunicadas entre os santos. Vocês vão entenderam? Não é proibido chorar, não. Entendo do que eu estou falando. Estou falando do choro de desamparo, achando que Deus me deixou. Deus não abandona ninguém. É isso aí que eu estou chamando a atenção. Item de número 6, quer dizer, o 6º mandamento. Nunca despreze R$1 na espera de 1 milhão. Nunca despreze R$1. Agora que eu estou para ganhar 1 milhão, não quero mais saber dessas moedas, não. Blum. Ah, é? Já viu, irmãos? Tem pessoas que não vivem uma vida de agradecimento, querido. Vive falando mal do sofá velho, falando mal da televisão, falando mal do guarda-roupa. Não vejo a hora de ficar livre desses móveis velhos. Mas quando tu comprou era novo. Agradecido nem um pingo. Gente, graças a Deus, olha, há bastante tempo que eu tenho esses móveis, quando eu puder, eu vou trocar, e às vezes o móvel ainda está bom, eu vou doar para alguém que esteja precisando. Não! Já não aguento ficar olhando para essas coisas velhas na minha casa, vai ver que você está olhando para o espelho. Então, já não aguento mais essa casa, eu já não aguento mais esse carro. Você não agradece, não? Agradece, amado. Pior, tem gente que ainda fala mal de si mesmo, olha para o espelho, aí... Eu era um pêssego, agora eu estou um abacaxi. Amado, você é propriedade de Deus. Ao invés de você agradecer a Deus pela sua vida, agradecer que está com saúde, agradecer que o Senhor está na tua vida, agradecer que você está... Sabe, tem gente que já foi embora, e você está aí. Ao invés de agradecer, reclama.
Ó, amado, se eu completar 90 anos, eu estou no lucro. 70, lucro. Ao invés de agradecer um ano, mais um ano de vida, não, reclama. Tem gente que não consegue ser agradecido, irmãos. Eu conheço gente que se diz crente, que é uma vergonha, por isso que eu pego pesado. Toda vez que encontra, tá ruim. Tá ruim. Mas tu tá desviado, você perdeu Jesus de vista? Eu acho que eu encontro esses crentes, mas igual o porco na lama, né? Tipo assim, ó, tá ruim, 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 ruim. É coisa de porco. E nunca olha, porco não olha para cima, né? Ele só olha para baixo. É esse tipo. Irmãos, crente que tá ruim, ruim. Toda vez que você encontra ruim, 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 igual porco. Porque só vive na lama, só pode. Não consegue, amado, agradecer. Não consegue levantar pela manhã, obrigado, Deus, eu estou vivo. Não. Acho que ele levanta arrependido de ter acordado. A Bíblia diz, queridos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quero que você aprenda uma lição. Quem mora perto de floresta sabe do que eu estou falando. Mas eu já fiquei num sítio nosso, na floresta, e é muito lindo. Quando dá entre 5 e 6 da manhã, todos os pássaros começam a cantar a semelhança dos serafins, quando sobrevoava o trono do Senhor, na visão de Isaías capítulo 6. Eles clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 os serafins. Quer saber? Eu já vivenciei isso. 5 da manhã, está um silêncio na floresta, e de repente você escuta um passarinho lá, piu, lá do outro lado, piu, lá do outro lado, piu. Um começa a clamar para o outro, e daqui a pouco, irmão, está uma barulheira, parecendo criança dentro de casa correndo um atrás do outro, está aquele, uma floresta inteira de passarinhos fazendo festa, porque acordaram vivos, quer dizer, acordaram, né? Portanto estão vivos, agradecendo. Agora, crente que levanta como mamangava, como abelha, reclamando e gemendo, amado, que história é essa? Pelo amor de Deus, crente mamangava. Ô irmão, parece uma trovoada, sabe? É coice para todo lado. Aí eu levantei com o pé esquerdo, eu falei, cadê o outro abençoado? Cadê o outro pé? Não tem não? Deixa eu pisar nesse outro então, já que você está resmungando. Ah, não mexa comigo eu que eu não levantei bom. Vai para o médico. Sai da minha reta. Sai da minha aba, né? Como diz aquela música, sai da minha aba. Fala sério, amado. Você foi salvo por Jesus. Teu nome está escrito no livro da vida. Pelo menos é para estar, né? Pelo menos é para estar lá, registrado. Você é filho de Deus. Espírito de Deus mora em você. Ao invés de ter demônio, você tem anjo à sua volta. Você está reclamando de quê? Pelo amor de Deus, está faltando Deus aí. Sabe o que é isso? Infantilidade, imaturidade, falta de equilíbrio. Não conhece Deus. Minha Maria está falando aqui, não conhece Deus, verdade. Eu tenho um poema que diz assim: os prumos, níveis e esquadros da existência mostram que todo desequilíbrio derruba em algum abismo o prédio do nosso ser. Todo desequilíbrio. Então, são pessoas desequilibradas. São pessoas infantis. E que estão onde? Na igreja. Agora, eu não sei, irmão, se nessa igreja tem Bíblia e se tem, se eles sabem o que é isso aqui. Provavelmente não sabem. Estão querendo, sabe, esses crentes desequilibrados, eles ficam esperando uma mensagem, um anjo que vai descer, um anjo de fogo, vai queimar ele, vai fazer ele virar poeira. É uma tocha, o anjo chega, é isso que digo, hein? Acabou a prova. Não vai acabar a prova não, abençoado, só quando você chegar no céu. A prova não acaba aqui não. Aqui a prova é para você ser promovido. Tá? Esse negócio de prova acabar aqui é conversa mole, é papo para boi dormir. A verdade é que não acaba a prova na terra. A prova é treinamento, é preparo. E outra, a prova é para você ser promovido. Se você morrer, a prova acaba. De repente, se morrer perdido, aí vai ficar eterna. O irmão Alex falou assim, passei. Ele falou assim, eu falo como Jó, o bem de Deus eu aceito
e o mal de Deus para conserto, não vou aceitar? Receberíamos o bem de Deus, né, irmão? Se não receberíamos o mal? Claro que sim. Sabedores de que Deus está cuidando de nós. 7º mandamento. Irmãos, estou falando sobre 10 mandamentos de uma pessoa madura, tá? Vai pensar que eu estou falando do decálogo, daqui a pouco vai aparecer adventista aí. Vamos lá. 7º mandamento. Quem vive doando e se doando, não cessa de receber. Quem vive doando e se doando, não cessa de receber. Por quê? Porque uma coisa, amado, é você ser canal. Uma outra coisa é você ser fonte. Fonte que eu estou falando nesse contexto, tá? O que é canal? Canal passa o que tem que passar por ele, no caso água, e vai embora. Acabou. E a fonte? Não, a fonte ela recebe do solo e vai doando. E quanto mais ela doa, mais chega e mais chega. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e transbordante. Isso tanto no aspecto da generosidade financeira, como também em você multiplicar dons. Para que eu vou escrever hino? Não tenho dinheiro para mandar gravar? Para que eu vou estudar a Bíblia? Eu não vivo por aí pregando. Para que eu vou para a escola dominical? Vou aprender para ensinar quem? Amado, é a conversa. Olha a imaturidade. Então, eles não querem ser fonte. E outra, eles não querem multiplicar o que Deus deu. Deus te deu. Hoje eu estava vendo a minha esposa fazer uma coisa aqui, eu até brinquei com ela. Minha esposa, ela tem um dom. Sempre que ela vai lidar com coisas relativas, e a minha filha também, na área financeira, alguma coisa de igreja, ela é imbatível. É o território dela. Minha nora, a área dela, crianças. Minha esposa também. Mas nessa área financeira, minha esposa é imbatível. Louvo a Deus por isso. É um dom, amado. É um dom. Deus deu. E hoje eu brinquei com ela, falei assim, você está exercendo seu pastorado. Ela, que pastorado? Falei, é o território dela. Ela vai, Deus abre porta, Deus abençoa, Deus vai, sabe? Aí ela começa eu falo assim, você não tem que reclamar, você tem que pegar e fazer, porque ela fica falando no meu ouvido. Só que não é o meu território, é o dela. Ela é boa nisso, eu não. Então procure alguém que seja, e ela vai lá e fala no ouvido deles e resolva, porque não adianta, minha área é outra. E para isso que Deus levanta pessoas para nos auxiliar no ministério. E essa praia, esse território é dela, eu preciso entender isso, e respeito. Eu respeito o dom que Deus tem dado a pessoas. Então se ela trabalha esse dom, Deus dá outros. Ela trabalha esse segundo, Deus dá um terceiro. Trabalha o terceiro, Deus dá um quarto. A gente vai ver homens na Bíblia, como Davi. Davi era compositor, cantor, profeta, né? Mensagens proféticas. Profeta que eu estou falando, irmão, por favor. Escreve mensagens proféticas. Guerreiro, rei, enfim. Davi era músico, né? Tocava a harpa, na unção de Deus, demônio fugia. Escrevia salmos, quer dizer, cânticos, compunha. Então cantava, compunha, tocava. Usava a espada, usava a funda. Gente, então aprenda, sabe, a ir multiplicando os dons que Deus te dá. Eu conheço gente que eu admiro, tá? Admiro tremendamente. Que no púlpito, se você der a oportunidade, eles ficam gaguejando, sabe? Eles se sentem meio deslocados. Solta eles no ponto de ônibus, ou dentro de um ônibus, ou dentro de um trem. Meu irmão, é a praia deles. Eles, muito bom dia a vocês, e começa a falar de Jesus, e já daqui a pouco tem gente chorando, e daqui a pouco já estão eles orando por alguém, aí já salta daquele, entra em outro, e prega, eles estão se sentindo em casa. Vai ter um que vai rir, vai botar defeito, eles não estão nem aí, eles estão felizes de poder falar da palavra. É dom, eu também já fiz isso, e me sinto bem, gosto, mas
A gente tem que se dedicar, seminário, igreja, ensinando, pregando e tal. Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Bater escanteio, correr para cabecear, agarrar no golpe e tal. O jogo e ainda aplaudir na plateia, não dá, né? Não dá. Por isso que nós precisamos de auxiliares, de pessoas que trabalham conosco, que se apresentem, certo? Pastor, irmãos, é o zangão da igreja, as operárias é a igreja. Elas que trabalham na produção do mel. Mas o pastor produz novas abelhas. Está entendendo? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. E eu louvo a Deus por pessoas talentosas, pessoas que levantam. Porque o pastor, irmãos, ele não unge ninguém, o pastor reconhece. E quando uma pessoa se destaca, a gente já sabe onde vai colocar. Ah, tá precisando, fica ali. Aí aparece outra, opa, ali. É para isso que existe a igreja do Senhor. Valores que Deus levanta. Então, quem vive doando e se doando, irmãos, ele não cessa de receber. E eu me lembro que, assim que eu me converti, eu achava lindo, eu era tímido que dava dó, misericórdia. E eu via os irmãos trabalhando com a mocidade, eu ali sentado e tal, e eu falei, Jesus, eu queria ser útil em alguma coisa na tua casa, mas eu sou tímido demais. Porém, por favor, se o senhor quiser, deixa eu trabalhar com a mocidade. Só eu e Deus. Mas não demorou, irmão. Dias depois já veio o pastor me chamar para ser o vice da mocidade. Logo em seguida, me tornei o dirigente da mocidade. Aqui num lugar chamado Balneário, quando eu assumi a mocidade, nós tínhamos 16 jovens. E às vezes vinham 8, 10, não vinham os 16, nem sempre vinham. A gente ia evangelizar às vezes sozinhos e tal. O tempo passou, alguns meses, a gente orando. Quando passado aí o tempo, a gente fazendo festas, aquela coisa toda, passamos a ter 16 jovens todo domingo com carro, moto e Kombi, evangelizando aqui os bairros de Angra dos Reis. Quando eu fui morar em Barra Mansa, nós tínhamos por volta de 60 jovens. Quando fomos morar em Barra Mansa. E eu fui chorando, né? Porque eu lembrei do tempo de sofrimento para ganhar as almas e depois está cheio, a gente vai embora. E eu me lembro de uma visão que Deus me deu quando tinha 16 jovens. Falei para a irmã Sueli, que é mais do que uma irmã em Cristo, é uma irmã assim, unha e carne comigo, né? Nesses 40 anos de evangelho. E a gente conta muita história, eu, ela, pastor William, outros irmãos que são dessa época. Hoje ele é pastor, na época ele tinha 15 anos de idade. Olha só, eu 23, 18 aliás, e ele 15. E me lembro que eu, ainda todo tímido, com vergonha, eu falei, eu tive uma visão. Eu falei, qual é a visão? É que eu estava sentado no banco da mocidade, e os bancos vazios ali, poucos jovens, e eu via, quando entrava 2, sentava 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1, e sentando naqueles bancos, e eu vi que carregaram mais 2 bancos e puseram na frente, porque não cabia, e o restante foi sentado do lado. Irmãos, a visão se cumpriu cabalmente, foi isso mesmo. Quando já não cabia, puseram 2 bancos mais na frente, não dava para colocar mais porque ia atrapalhar o corredor, passaram a ocupar o outro lado que era dos irmãos, 60 jovens. Jesus batizando com o Espírito Santo no ensaio da juventude. Entendeu? Então, quem vive doando e se doando, irmãos, não cessa de receber. Quer dizer, eu tinha pedido tímido, né? Foi onde Deus me deu a minha primeira composição musical. Espírito, aviva a tua obra, enfim. Deus, o primeiro hino que Deus me deu de joelho orando. E daí a gente compunha os hinos para colocar no grupo da mocidade para serem hinos exclusivos. Sabe o que é isso? Deus, nosso conjunto foi chamado para compor, que na época era o El Shaddai, foi chamado para gravar um disco, um vinil, né? Na época, não me lembro qual foi o motivo pelo qual não gravamos, a mocidade não gravou, mas foi chamado. Enfim, quem doa e se doa, ele não cessa de receber. Coisas de fonte. Item de número 8, 8º mandamento. Cuidado com os extremos, eles te desequilibram. Cuidado com os extremos, irmãos. Tem pessoas que elas querem ser santas demais, ou elas querem ser, como se diz, querem viver uma vida light demais. Teve uma vez que a gente encontrou uma irmã,
Na época a Assembleia de Deus proibia, né, que as irmãs usassem biquíni, essas coisas, maiô. E então a igreja obedecia, claro. E aí um dia nós encontramos uma irmã no meio da rua lá, que deveria ir para a mocidade, ela estava indo na direção contrária. E aí nós perguntamos para ela é a tal que ia na praia escondida lá da igreja. Falou, oi irmã, você é da Assembleia, você está indo para a praia com o pessoal da Batista? Eu falei, meu irmão, ela falou, sabe o quê? A gente dança ao som da música que toca. Eu estava na Batista, visitando, foram para a praia. Enfim, coisas da época. Mas aí a gente encontrou com ela, irmãos, crente, indo para o culto, ela, fulano, na época era o pastor Argemiro, aqui da Assembleia de Deus, e aí falou, irmã, o culto é para lá. Ela falou, não, hoje eu vou curtir de Argemiro, curtir. Nem sei se essa moça está na igreja há tantos anos. Enfim, pessoa extremista, irmãos. Tem uns que são fanáticos, tem outros que são formalistas. Que nós sejamos equilibrados, nada de extremos. Congreguei num lugar, irmãos, onde a gente não tinha sossego com os calvinista extremo, camarada, sabe, uma vez sal para sempre, ficar perturbando a gente, olhando, é conhecido, amigo da gente, olhando a gente de cima para baixo, reformado, conhece Bíblia, orgulho, irmãos, onde tem orgulho não tem Deus, é extremo. Assim como um arminiano, ele acha que a palavra dele é o próprio Deus falando, sabe? Ele achar que eu conheço pastor que a palavra dele, mas você não pode questionar não, que é como se fosse o próprio Deus. É um arminiano bobão, infantil. Enquanto você encontra o calvinista também infantil que acha que ele pode pecar à vontade, que vai morar no céu porque ele está carimbado. Irmãos, nem Augusto Nicodemos concorda com isso. Ele diz que a fé sem obras é morta. Até ele, que é calvinista, fala isso. A gente tem que escutar as pessoas falando essas besteiras. Sabe o que é isso? Desequilíbrio, irmão. Ou ele cai para um lado, ou ele cai para o outro. O diabo, quando não pode puxar, irmãos, ele empurra. Mas no equilíbrio, só os santos. Porque a marca da divindade é o equilíbrio. O caminho extra não chega no céu, não. Né, irmãos? Não chega. 9º mandamento. Ajude o próximo, mas não roube sua individualidade. Ajude o próximo. Agora, não é porque você ajudou, né, que você vai ficar também dizendo o que a pessoa tem que fazer e o que não tem que fazer. Você não ajudou? Fazer com aquele irmão que o outro falou assim, ele queria ir para o culto, falou, eu não vou não, que eu não tenho roupa, minha roupa está suja para ir para o culto, e a que eu tenho lá em casa não é legal, é festa, né? Aí ele falou, não, eu te arrumo um terno, te arrumo bonitinho. Aí ele botou o terno, ficou todo bonito, ficou todo feliz para a igreja. Só que esse irmão que arrumou o terno para ele, ficou de olho nele, para que ele não sujasse o terno, né? O irmão encostou na parede, cuidado aí para não sujar meu terno, o terno que eu te emprestei. Quer dizer, você não emprestou, filho? Se você doou, se você emprestou, para de tirar a liberdade da outra pessoa. Então, tirando a liberdade do irmão, porque estava com o terno dele. Eu falei, meu irmão, não, eu fui emprestar um dinheiro para o irmão, já sei que o bichinho não gosta de serviço. Aí ele queria comprar um gás, falei, toma, pediu emprestado. Mas eu já sabia que não ia pagar, não pagou. Passado um tempo me pediu 100, eu dei os 100. Aí ele disse para emprestado, mas eu sei que não vai pagar. Aí ele veio falar comigo, eu vou te dar seu dinheiro. Eu falei, não precisa não. Por quê? Eu te dei o dinheiro, vai levar. Para eu não ficar na prova, né, irmão, triste, assim, irmão não me pagou. Eu falei, não, toma. A Bíblia também, irmão, não permite que você empreste alguma coisa para alguém, e você tire do seu sustento para dar para alguém. Não. Se você emprestar um dinheiro para alguém, você tem que emprestar daquilo que não vai te fazer falta. Você emprestou, né? Não é doar, não, emprestar. Você emprestou, mas não pode tirar o seu sustento e ficar em falta para você não ficar brigado com o irmão. Eu dei o dinheiro para ele, não é que estava sobrando, mas não ia me fazer falta. Aí eu já sabia que ele não ia pagar, falei, meu irmão, dinheiro é seu. Quando a gente ajudar alguém, irmãos, não tire a sua individualidade. Não passe a ser um parasita na vida daquela pessoa. Não passe a ser tribulação na vida da pessoa. Você não ajudou? Ajudou e
que a tua mão esquerda faça o que a direita não sabe. Não espere retorno. Ajudou, ajudou. Pronto. Se ele vai te retornar ou não, e aí um dia, se ele vier todo triste, perdoa logo, que você sabe que ele não vai poder. Meu irmão, você está perdoado. Que Deus te abençoe. Somos irmãos em Cristo. Acabou o problema. Fique em paz. Pronto, tira a carga dele. Deixa ele viver. Sim? A irmã Isabel falou que faz 1 ano que ela está aqui com a gente. Que ela tá, glória a Deus. A irmã Isabel já é nossa, irmãos. Já é nossa. Ela congrega aqui em espírito, como disse Paulo, né? Que deseja estar entre vós em espírito. Ela é, como se diz, membro assíduo aqui da comunidade evangélica de Sabá. Então, não roube, irmãos, a individualidade do outro, não tire a paz do outro, não faça o outro ficar ali, sabe, sofrendo na sua mão, não. Libera o irmão. Por isso que eu disse aqui, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu empresto, mas e se a pessoa não puder pagar? Eu perdoo, eu fico livre do problema. Algum tempo atrás, irmãos, uma irmã, fomos alugar ela é de uma imobiliária aí, só que ela atendia na casa dela, só que eu não sabia onde era a casa dela, conhecia o pai dela, que também era dono de uma imobiliária. E nós alugamos a casa, isso há uns 6 anos atrás. E na época, a gente deu o dinheiro para ela, eu dei o dinheiro para ela, fui lá para segurar o apartamento que a gente estava alugando, dei o dinheiro na mão dela. Era isso há 6 anos atrás, R$1.300. R$1.300, é um dinheiro, né? Não é pouco dinheiro, isso há 6 anos atrás é muito mais do que agora. E aí aluguei, peguei o recibo, foi a sorte de eu pegar o recibo. Eu falei assim, aí me dá a chave. Ela disse, não. Eu falei, como assim? Não, você vai lá no cartório, reconhecer, blá, 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 assinatura, blá, 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 e aí você vem e pega a chave. Eu falei, tá bom. Mas eu precisava da chave, por causa do pessoal da internet e tal, conversando, ela não quis me dar a chave. E eu dei o dinheiro. Irmãos, chegou no dia de eu mudar, aí liguei para ela só me atendeu até a hora que eu disse para ela que os documentos estavam prontos, que eu ia encontrar com ela e pegar a chave. Aí a mulher sumiu. Pensa, irmãos. A mudança tinha que sair no sábado para ir para o apartamento. No dia da mudança, eu não achava mulher em lugar nenhum, e a outra mudança do novo morador estava chegando. Eu era obrigado a tirar minhas coisas de lá. Chovendo. Eu cheguei, sabe, arrasado em casa, e a mulher desapareceu. Minha filha foi, conseguiu conversar com uma conhecida nossa, e alugamos uma outra casa, e sem dinheiro. Falei com meu filho, ele me arrumou o dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha eu dei para aluguel, a mulher, enfim, deu um cano na gente. Foi fazer festa de 15 anos da filha com o nosso dinheiro. Depois eu encontrei com ela na rua, irmão, com o marido dela de bracinho dado. A mulher passou por mim, porque por telefone ela falou para mim que não me devia nada. Eu falei, meu Jesus, o que eu faço agora? O pai dela morreu, né? Enfim, numa cilada com o negócio de casa. Eu falei, meu Jesus, o que eu faço? Eu fiquei, meu Deus, entro na justiça ou não entro? Eu falei, mas é a imobiliária, não é a irmã. Eu entrei. Falei com os meus 2 advogados, entramos. Ela apareceu na reunião para encurtar a história, moça nova. Chegou lá e falou assim, a juíza disse, temos um acordo? Ela disse assim, claro que não, de jeito nenhum. E ela não olhava nos meus olhos de jeito nenhum. Irmãos, eu não estava de mal com ela. Eu processei a imobiliária. Agora, irmãos, o que ela não sabe é que eu falei para minha esposa o seguinte, se eu perder, eu não vou recorrer. A minha esposa, não, você vai ter que recorrer. É o dinheiro não, eu me viro, dou o dinheiro para o meu filho, mas eu não vou recorrer. E ela não sabe, irmãos, que no meu coração eu já tinha perdoado a dívida. Se ela chegasse para mim e dissesse, só tem 500. Se ela chegasse para mim e dissesse, vou te pagar 50 por mês, eu aceitaria. E ela foi 2 vezes lá na reunião, ela foi só uma vez, na outra ela se escondeu do juiz, do promotor, não sei, né, que vai na casa. Enfim, ela não quis mais dar conversa para ninguém, resolveu que não ia pagar. Mas eu a perdoei. No meu coração, eu disse, se ela propor qualquer coisa, ou até pedir perdão, me perdoa que eu não tenho como pagar, eu ia perdoar. Não, já tinha perdoado no meu coração. Mas ela sumiu. Disse que tinha ido para São Paulo, e na verdade ela estava em Macaé, eu não sabia. Passados uns meses, o meu advogado me ligou e disse, ganhamos a causa. Porque
porque o processo caiu sobre o dono da casa, né? E não sobre ela. Não, sobre ela e o dono da casa. Se ela não pagasse, o dono da casa teria que pagar. Aí diz, ganhamos o processo. E aí quando disse que ganhamos o processo, eu já tinha recebido a notícia da minha filha. Fulana morreu. Ela morreu de meningite. Eu falei, meu filho falou, mas você, hein? Assim, vou te contar, hein? Quando você ganha alguma coisa, a pessoa que vai te pagar morre. Eu falei, E ela morreu de meningite aguda, e ela morreu em Macaé. Ela mentiu, disse que estava em São Paulo, para não ser encontrada. E ela ainda disse, não volto mais na cidade. Ela profetizou para a morte dela mesma, porque ela disse que não ia voltar na cidade. Ou seja, ela fugiu para não pagar. Sendo que se ela falasse, pedisse, sabe, qualquer acordo, ou pedisse perdão, eu já tinha perdoado a dívida dela. Aí, irmãos, quando o advogado me ligou, eu falei, olha, ela morreu. Ele até brincou comigo, né? Ele falou, você matou a mulher com feitiço. Eu não fiz nada disso, não é isso não. A mulher morreu, o que eu posso fazer? E aí nós recebemos, acho que foi mais de 3 mil reais, ganhamos a causa, mas se ela soubesse que ela não quis conversar comigo, se a gente conversasse, no dia eu fiquei zangado, que é normal, né? Mas depois eu já estava morando numa casa que a gente mora até hoje, casa muito boa, e eu tinha perdoado, deixa isso para lá. Eu não iria arrumar confusão. Mas, enfim, ela veio a óbito, a gente fica triste, né? Por isso, uma irmã, numa situação vergonhosa, vexatória, mas se ela tivesse conversado comigo, realmente ela teria, já tinha perdoado, eu só ia dizer para ela, esquece esse negócio, só isso. Para a gente encerrar, 10º mandamento, você não é onipresente, onisciente ou onipotente, aprenda a depender de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns irmãos que eles querem ser onipotentes, oniscientes. O que é o crente onisciente? Passa uma pessoa um irmão olhando para aqui para dentro da igreja, lá, está reparando a igreja se é bonito ou é feio. Meu filho, tu é onisciente? Como é que você sabe? Entendeu? O filho está demorando, ou um parente está demorando. Está fazendo isso. Como assim? Você é onisciente? Para de imaginar coisas que você não tem prova. Ou então quer ser onipresente. Quer estar onde está o filho, o marido, a esposa, enfim. Quer estar em todos os lugares junto com os outros. Isso aí não é possível. Aí fica em casa nervoso, quase passando mal do coração. Meu filho, você não é Deus. O único que pode estar conosco em todos os lugares ao mesmo tempo é Deus. Nem anjo, nem demônio, nenhum deles. Quem pode é Deus. Onisciente, onipotente e onipresente. Deus. É Ele que pode todas as coisas, nós não podemos. Faça a sua parte. Esforça-te, como se tudo dependesse de você. Descanse, como se tudo dependesse de Deus. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a esperar nele. Esperar mesmo. A espera em Deus, irmãos, não tem prazo de validade. Esperar em Deus não tem prazo de validade. Algumas pessoas falam assim, Senhor, eu vou esperar até o dia X, tá? Resolve aí, porque se eu não resolver, eu estou indo embora. Aí eu acho que Deus vai falar, mas e daí? Eu sem você sou Deus, mas você sem mim não é nada. É isso que Deus vai te falar. Senhor, já esperei demais, tá? Acabou. Tô fora. Problema seu que você está fora. Ué, quem vai se explodir não é você? Ele é o Criador, querido. Então, aprenda uma coisa, irmãos. Nossa esperança em Deus não tem prazo de validade. Aprenda isso. Eu vou adorá-lo se ele fizer. Eu vou adorá-lo se ele não fizer. Como é que é o hino? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É isso. Ele continua sendo Deus.
A gente não adora a Deus, como disse esse irmão, o compositor e cantor desse hino. A gente não adora a Deus por causa do que Ele faz. A gente adora por causa do que Ele é. Ele é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Se Ele fizer, a gente vai adorá-lo, porque Ele é digno de ser adorado em qualquer circunstância. Carlos Lucas chegou agora no finalzinho. Seja bem-vindo, irmão. Glória a Deus. Irmãos, eu falo para alguns irmãos o seguinte: Deus é digno do teu choro, diabo não. Quando o diabo ataca um crente, que o crente chora, fala, pode engole esse choro. Ele não é digno. Agora, Deus é digno. Se você chorar para Ele, chorar diante dEle, Ele é digno. Tuas lágrimas não cairão no chão. Ele é digno. Se Deus te enviar o fortúnio, Ele é digno de glória. Se Ele te enviar a vitória, Ele é digno de glória. Aliás, Deus busca sempre fruto temporão. Quero lembrar aqui, chamar a atenção dos irmãos. Quem aqui já andou caçando na roça fruto temporão? Goiaba, laranja, tangerina, não? Ninguém? Já? Mas ó, não é mais gostoso do que os outros frutos? Fica verdinho, né? A gente colhe os outros, acabou a colheita, acabou a época de laranja, acabou a época de tangerina. Aí de repente, a gente com fome, eu criança, olhava, tá lá aquela tangerina linda, lá no meio. A mais gostosa que tem, fruto temporão. Irmãos, Deus sempre, por isso que Jesus foi numa figueira, e era fruto temporão que ele foi buscar. Não tinha. Ele disse, nunca mais nasce fruto. Pronto, secou. Agora, ele passou lá no cárcere, onde estava Paulo e Silas. Era momento para... Eles estavam tudo machucados, sangrando, sofrendo, lugar escuro, com fome, cheio de dor. Era para estar cantando? Não. O que ele devia estar fazendo lá? Ai, igual a música do Vando. Doeu, ai. Era para estar cantando doeu. Era isso? Quem sabe, os antigos sabem da música do Vando. Doeu. Era isso que eles estavam cantando? Que eram crentes, não ia cantar essa porcaria. Mas vamos lá. Eles estavam chorando? A Bíblia não diz. Estavam gemendo? Também a Bíblia não diz. Agora uma coisa a Bíblia diz. Eles estavam orando e cantando. Como assim? Aí Deus, irmãos. Eu que estou falando, tá? Presta atenção, eu. Escuta só. Quando Deus olhou, irmão, aqueles dois cantando, presta atenção, sou eu que estou falando, hein? Eu creio que quando Deus olhou assim, viu eles cantando, eu falei, não, eu quero ver isso de perto. Aí na hora que ele entrou lá, arrebentou tudo contra a porta, escancarou tudo, rachou a prisão, não serviu para mais nada, depois que ele entrou lá. A Bíblia diz que deu um terremoto, porque sempre que Deus desce, tem um terremoto. Aí ele desceu lá, na prisão. Eu creio que Deus falou, eu vou ouvir isso de perto. Chegou, ela está lá, na escuridão, sangrando, machucados, adorando. Orando e cantando ao Senhor. Sabe por que eles estavam cantando? Porque eles estavam sentindo a glória de Deus com eles ali. E eu tive uma experiência similar. Eu tenho uma marca, não vai dar para ver, talvez, eu tenho uma marca aqui, onde eu levei 16 pontos, igual meu filho levou no braço, eu levei na mão, fora outros pontos e o estrago que fez no rosto. Na época, eu fiquei cego parcialmente durante os 3 dias, de uma explosão que eu sofri. Na hora da explosão, a minha roupa ficou toda estourada, a camisa sumiu na explosão, e eu todo ensanguentado, irmãos. Eu comecei a ouvir a voz do Senhor na minha cabeça, parece que o céu estava colado na minha cabeça, e eu ouvi assim, adore, porque a tua vida foi poupada. E eu não senti uma dor, todo ensanguentado, meu braço aqui ficou aquele monte de pele pendurada, queimada pelo fogo, porque explodiu, enfim, mas eu não sentia dor, só não estava enxergando direito, eu só via vultos na minha frente. E aí quando eu cheguei naquele barco, que eu estava na Ilha Grande, e fui trazido 1h30 ou 2 horas de barco, e o rapaz que estava dirigindo o barco, que foi criado comigo, ele estava tão apavorado que ele rebentou o acelerador do barco, de tanto nervoso que ele estava, vendo aquela pessoa toda deformada, toda ensanguentada. Mas o que ele se assustou foi porque
eu estava sentindo tanta a presença de Deus, que eu cantei um hino do Edson Coelho, gravado aí por Álvaro Tito e também pastor Vitorino Silva. Esse hino marcou a minha vida. Eu nunca cantei esse hino com tanta unção, e eu comecei a cantar naquele barco até chegar na cidade. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim. E eu fui cantando esse hino, irmãos. O coro dele diz: és o sonho ideal da poesia, que irradia nas rimas do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face da alma remida, és degrau da eterna subida, és a vida, meu Deus. És a vida. Eu fui cantando a plenos pulmões. E aí, à medida que eu movimentava a mão, ele disse: enrola esse braço, rapaz, está tudo cheio de carne pendurada. E eu não estava sentindo dor. Minha vista direita, eu não estava enxergando. E eu disse: Deus, já vou te agradecer pela vista esquerda. E ele falou comigo: tua vista está em minhas mãos. E no meio do caminho eu disse: então eu quero que o Senhor me prove. Botei a mão aqui e não enxerguei nada. Segunda vez, eu vi minha vista voltando. Eu estava agradecendo por uma, Deus me deu a segunda vista. E aí eu falei para esse rapaz, que depois se tornou pastor, ele nem crente era. Eu disse para ele: fica em paz, rapaz, daqui uns dias eu estou perfeito. E glória a Deus que realmente, 3 dias depois, eu já estava indo no culto com óculos escuros, por causa da antropina, um produto que coloca na vista, e a gente não consegue ler nada. Então eu pedia alguém para ler um texto bíblico, eu decorava e dava uma palavra. Dei aula de escola dominical com aquele óculos escuro parecendo um Stevie Wonder. Tem uma foto, não tem? Com aquele óculos. Enfim, amado, Deus me deu uma experiência onde eu louvei, machucado, sangrando, e eu não senti dor alguma. Quando eu fui para o hospital, de Angra até Bom Sucesso no Rio, com a médica atrás da ambulância e a enfermeira do meu lado, eu estava muito deformado, fiquei irreconhecível, mas não sentia dor. Então a enfermeira, já que eu tenho o hábito de deitar e botar a mão no peito, parecendo um defunto, e ela disse para mim assim: moço, toda hora, você está bem? Toda hora, moço, pensando que eu ia morrer. Eu não sabia, não achava que ia morrer não, porque eu não estava sentindo nada de dor. E aí eu falei: faz o seguinte, diz para mim aí o que você está vendo do lado. Ela falou e eu fui falando até o Rio, o nome dos lugares que a gente ia passando, para ela saber que eu estava vivo. Entendeu? O negócio não foi brincadeira. Porém, eu não senti dor. A não ser da antitetânica, né? Que ela é meio dolorida. Mas eu louvo a Deus por uma experiência similar a que Paulo e Silas passaram. Que eu já vi crente, teólogo, dizer que aquilo ali é exagero de linguagem. Ô Carnudo, não é exagero de linguagem não. Eu vivenciei isso. Eu sei muito bem o que é isso. Eu não senti dor. Então me faz lembrar de Paulo e Silas, me faz lembrar de Estevão, que mesmo apedrejado, ele teve a visão do Filho de Deus se levantando para recebê-lo na glória. E ele ainda pôde orar pelos seus algozes. Sim. Glória a Deus. No Rio? Que lugar do Rio? De pé, por favor, gente. Ele deve falar aí qual é o lugar do Rio. A gente esteve em Campo Grande agora há pouco tempo. E Seropédica, terra da minha nora. Eu disse terra da minha nora, tá, irmãos? Terra. Mas nós fomos mesmo em Campo Grande. Alguém já deve ter visto, o pessoal que nos acompanha já deve ter visto as fotos aí. Glória a Deus, que nós levemos uma vida de maturidade, amado. Deus cuida de nós, com prova ou sem prova, com luta ou sem luta, com dificuldade ou sem dificuldade. Deus tem cuidado de nós. Deus amado, em o nome bendito de Jesus Cristo, te glorificamos e honramos por mais essa oportunidade. Obrigado a Deus por estarmos na tua presença, obrigado pelo sangue vertido na cruz em nosso favor. Obrigado, Senhor da glória, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Obrigado. Que tenhamos uma semana de paz na tua presença e, por favor, ouça a oração dos teus filhos, toma nas tuas mãos os irmãos que estão esperando uma resposta tua concernente à vida financeira ou em qualquer outra área da sua vida, que tu concedas vitória.
E que a tua bênção esteja sobre todos os teus santos, Pai, em nome bendito de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.